Ageu, capítulo 2, irmãos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, por favor, me ajudem aí na sequência da leitura, tá? Diz assim, verso 1: No segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, verso 2: Pode, por gentileza. Cinco. Amém. Verso 6. Dez. Treze. Quinze. Dezesseis. Dezessete.
20. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Aquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu chamarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Curva sua cabeça e vamos orar. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de juntos aqui, Senhor, lermos esta passagem tão preciosa, Pai. Agora nós precisamos entender, Senhor, o significado disso, à luz do seu contexto, Senhor, original, e tentar extrair, Senhor, lições preciosas para nós, nos nossos tempos. Sabemos que esta é a Tua palavra, Senhor, apesar da distância de quase 2.500 anos, Senhor, com este texto bíblico, por ser a Tua palavra, é verdadeira, é poderosa, é eficaz, é atual, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, fala conosco mais uma vez nesta noite, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, tendo em vista que nem todos estiveram conosco aqui na quarta-feira passada, é necessário recapitular algumas coisas importantes a respeito do livro do profeta Ageu. Para que você entenda melhor o livro do profeta Ageu, é sempre importante você ler ele junto com os livros contemporâneos dele, né? Se você quer estudar Ageu, você precisa estudar também Zacarias. Você também precisa estudar Esdras e Neemias, porque estão interligados estes livros. Para você entender, a profecia do profeta Ageu, ela acontece basicamente nos 4 primeiros capítulos do livro de Esdras. E você conseguindo contextualizar Ageu nesse período, você vai entender a mensagem dele, seja aquela do capítulo 1, que nós estudamos na quarta-feira passada, ou a mensagem do capítulo 2, que nós vamos meditar aqui hoje. A história do povo de Israel, os irmãos sabem muito bem, que o povo foi levado cativo para a Babilônia. E durante esse período de cativeiro, eles passaram 70 anos, né, submissos ao império, que iniciou com Babilônia, e nesse período aqui era o segundo império mundial, que era o Império Medo-Persa. Né, era um império dominante sobre os reinos, né, sobre os povos daquela época. O povo passou 70 anos dentro do cativeiro babilônico, e nós vimos aqui que por intermédio de Daniel, do profeta Daniel, que estava lendo o livro de Jeremias, Daniel identificou que deveriam ser somente 70 anos que o povo deveria passar dentro desse período de cativeiro. E Daniel está lendo Jeremias, e ele diz assim, né, acho que dá uma pegada e uma olhada num calendário e diz, chegou a hora da gente voltar para a terra. E a Bíblia diz que Daniel começa a orar agora então, pedindo a Deus que o Senhor faça o povo retornar, sair do cativeiro, né, porque foi tirado da terra de Israel, Israel foi destruída, queimada a fogo e foram levados para a Babilônia. Agora Daniel está orando para que eles possam voltar para a terra. E nós vimos aqui, conforme o relato de Esdras, que de vários e vários, nós dissemos aqui que cerca de quase 2 milhões de judeus, né, um número, para que os irmãos consigam contextualizar aí, um número muito grande de judeus que habitavam dentro da Babilônia e arredores. E quando Esdras diz que a mandado do imperador eles podem retornar para a terra para reconstruí-la, quantas pessoas os irmãos arriscam aí que foram aqueles que sentiram no coração o desejo de voltar para Israel e reconstruir a cidade? De 2 milhões aí, quantos mais ou menos? Hã? Quantos? Segundo Esdras, né, lá no capítulo 2, verso 64, ele vai dizer que pouco mais de 40 mil pessoas. Só que para um número tão grande e expressivo, 40 mil pessoas, pouquinho mais de 40 mil pessoas é muito pouco. E nós vimos aqui, e eu vou reperguntar para os irmãos, por que só pouco mais de 40 mil pessoas decidiram sair da Babilônia e voltar para Israel para reconstruir a cidade? Só aqueles que não estiveram aqui na quarta-feira passada podem dizer, irmãos. O porquê que só pouco mais de 40 mil pessoas decidiu voltar para Israel para reconstruir? O que vocês imaginam aí? Hã?
esses mais de 40 mil. Mas por que o restante, né? Os outros não quiseram ir? Por que? Sem o temor de Deus? O que mais? O que a gente pode entender a partir disso? Não dá para entender que a vida deles estava confortável o suficiente para continuar dentro da Babilônia? E pensar assim, puxa, eu vou voltar para aquela terra toda destruída. E vai ter um trabalhão para reconstruir a terra, vou ter muita dificuldade, né? Então, provavelmente, pelos historiadores, eles estavam uma vida muito boa. Apesar de serem, né, considerados submissos ao imperador, eles viviam uma vida, tinham comércios, né, tinham uma vida lucrativa e rentável. Então, a Bíblia vai dizer que pouco mais de 40 pessoas decidem voltar para dentro de Israel para reconstruir, então, os muros e o templo, e para poder morar de volta, né, para poder reabitar aquela terra que estava habitada por moradores de fora e estrangeiros. E nós vemos que quando eles retornaram, eles recomeçaram a reconstrução do templo. Capítulo 3 de Esdras vai dizer para nós que eles recomeçaram a reconstrução do templo, mas por causa da perseguição dos moradores que estavam em volta, dos samaritanos e de outros povos, eles pararam a construção do templo. E ficaram cerca de 17, quase 18 anos parados. E aí aparece Ageu com uma mensagem de Deus para eles, dizendo assim: vocês estão dizendo no coração de vocês que ainda não é tempo de reconstruir o meu templo. Vocês começaram a obra, mas pararam. E o Senhor vai dizer assim: mas ao invés de estar reconstruindo a minha casa, vocês estão se dedicando bastante na casa de vocês, morando em casas luxuosas, apaineladas, né? Casas muito bem preparadas, e a minha casa está desabitada. Não consegue perceber o que aconteceu com eles? Eles se dedicaram nos seus próprios interesses. Por causa da perseguição, eles abandonaram a obra do Senhor e disseram: não, vamos se preocupar com a gente. É hora de eu pensar um pouquinho em mim agora. Quem sabe alguns deles estavam imaginando. E o profeta Ageu vem dizer as palavras do Senhor para eles. E quando o Senhor se dirige para eles, o Senhor vai dizer assim: eu quero que vocês observem em volta de vocês como que tem sido a vida de vocês. Vocês têm colocado as sementes na terra e a terra não tem produzido. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco. Vocês têm trabalhado bastante e pegado o salário de vocês, mas vocês pegam esse salário e colocam como que se fosse num saco furado. Alguém aqui já teve a tristeza de ter uma calça com o bolso furado e você colocar alguma coisa preciosa ali, algum dinheiro, e aquilo escorregar e cair e você não vê onde foi parar aquilo? Já aconteceu comigo várias vezes, né? A calça minha do trabalho, por exemplo, já foi recosturada várias vezes, né, amor? Porque eu muitas vezes tenho que ficar com bastante chave no bolso, chave dos portões, chave das portas e tal, e as chaves são pontudas. E conforme você vai empurrando chave no bolso, é uma calça social, quando vê que não, vai rasgando, tudo é costura, né? Volta e meia, caiu uma chave, e a chave caiu lá, e o bolso tinha rasgado. Mas uma chave ainda dá para você escutar, mas se cair um massinho de R$50, aí umas 20 notas de R$50 no bolso juntinha, vai escutar ou não vai escutar? Só se, né, tiver muito pesada, aquelas notas tiver molhada para poder escutar, e olhe lá. A questão é que Deus está dizendo para eles assim: eu quero que vocês olhem em volta de vocês e que vocês percebam que vocês não estão prosperando. E o Senhor vai dizer para eles: vocês não estão prosperando de propósito, porque eu tenho fechado o céu para vocês. Vocês não estão prosperando porque eu tenho tornado difícil a vida de vocês aqui. E a pergunta deles: mas é por que, Senhor? E o Senhor diz: porque vocês se esqueceram da minha casa e vocês estão dedicando tempo somente no interesse de vocês. E nós fizemos aqui uma reflexão breve. É possível nós nos esquecermos dos interesses de Deus e passarmos a se interessar só por aquilo que nós queremos, irmãos? Quantas pessoas estão embaraçadas nos nossos dias com trabalho, com conforto, pessoas embaraçadas com afazeres do dia a dia, e você pergunta para ela assim: faz dia que eu não te vejo na igreja. Pois é, eu estou com tanta coisa para fazer que eu não estou tendo tempo para ir na igreja. Faz tempo que eu não te vejo nos cultos de oração. Não dá tempo de eu ir no culto de oração porque eu estou trabalhando sempre demais. Eu não te vejo na escola dominical. Não, escola dominical para mim não dá porque eu tenho... Nunca dá, nada dá. E às vezes a pessoa não percebe que ela está trabalhando e se envolvendo e fazendo uma porção de outras coisas e aquilo não tem rendido, não tem sido próspero nas suas mãos, porque provavelmente ela tem se esquecido do primordial na sua vida. É perigoso isso acontecer com a gente ou não, irmãos?
Eu acho que com todos nós. O interessante que nós vimos aqui nesse capítulo 1, que diante dessa palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, o Senhor despertou o coração de Zorobabel, que era o governador daquela terra, despertou o coração de Josué, que era o sumo sacerdote, e despertou o coração do povo. Todo mundo entendeu a mensagem da parte de Deus, e agora eles recomeçaram a reconstrução do templo. E quando nós entramos aqui nesse capítulo 2, o povo já está nesse processo de reconstrução do templo, e é a partir disso que eu quero meditar com os irmãos aqui nesta noite sobre o tema As bênçãos de estar no propósito de Deus, tá? As bênçãos de estar no propósito de Deus. Primeira coisa que nós lemos aqui, e é interessante observar, que Ageu sempre dá data para as profecias dele. Os irmãos já perceberam que eu não tenho muito esse hábito, né? Agora, algum tempo atrás, eu começo a fazer as minhas anotações e colocar data, mas você costuma marcar as datas importantes na tua vida? Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos aqui, você se lembra o dia que você recebeu Jesus no teu coração, você se converteu? Lembra ou não? Todo mundo lembra? Tem alguns que não lembram. Você lembra a data do teu batismo? Lembra também? A irmã Maria diz que lembra. O irmão lembra a data do batismo? Não. O Rafael lembra. O Rafael não tem como não lembrar, irmão. Foi ontem. Uma outra coisa. O dia que você teve uma experiência de ser batizado no Espírito, de ter a plenitude do Espírito, você se lembra desse dia? Você se lembra do dia em que você recebeu uma chamada de Deus no teu coração, para teu coração ser direcionado para o Senhor, para dizer assim, a partir daquele dia eu comecei a servir a Deus de uma maneira diferente, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Você se lembra desse dia? Às vezes nós não marcamos, mas é interessante que nas profecias que Deus deu a Ageu, ele deu data. Você sabe por quê? Porque ele queria propositalmente que o povo olhasse para aquela data e fizesse uma análise. Imagine os irmãos, imagine aí, use imaginação nessa hora. Imagine que você está saindo de um deserto escaldante, quente demais, e você está andando numa estrada em direção a uma praia que tem bastante coqueiro e água de coco. Quem gosta de água de coco aí? Tem gente que não gosta, gente. Mas se você tiver com sede, você toma, tá? Eu vou dizer isso para você que você precisa se hidratar. Imagine que você está saindo daquele deserto, você está indo em direção a uma praia bonita e cheia desses coqueiros e vai ter coco lá para você poder se hidratar. Imagine que no meio desse percurso você para e olha para trás e vê lá de longe aquele deserto. E você olha lá para frente e vê agora aquela praia se aproximando. É o que Ageu está fazendo nessas profecias. Ele é proposital em dar as datas porque ele deseja que o povo olhe para trás e veja o quanto eles sofreram por abandonar o propósito e o chamado de Deus nas suas vidas. E ele quer que o povo olhe para frente e perceba quantas bênçãos Deus derramou sobre a vida deles a partir daquele dia que eles tomaram rumo na sua vida e na sua caminhada. Irmão, essa palavra não funciona para nós não hoje? Bom, pode ser que hoje nós estamos aqui, de alguma forma, nós desejaríamos estar melhor relacionados com Deus. Eu não sei você, mas eu tenho um desejo, eu sempre sinto no meu coração que eu posso amar mais o Senhor, mais do que eu tenho amado nos dias atuais. Que eu posso viver uma vida mais cheia do Espírito Santo do que eu tenho vivido na atualidade. Que eu posso servir ainda mais a Deus e ao seu povo mais do que eu tenho servido no tempo atual. Só que é importante a gente pegar e começar a marcar essas datas. E quem sabe colocar nelas e dizer, Senhor, não pelo meu poder, pela minha capacidade ou pela minha força, Senhor, mas pela tua graça, pelo teu poder. A partir de hoje, Senhor, muda a minha realidade, muda o meu coração, muda a minha percepção, muda a minha sensibilidade, Senhor. Muda a minha característica na luta contra o pecado, que eu não seja seduzido dessa forma que eu tenho sido atualmente, Senhor. Irmãos, muitas vezes a frieza do nosso coração e a indiferença, a apatia, é porque nós estamos de alguma forma permitindo que algum pecado sorrateiro esteja passando a perna em nós. Isso é muito importante de ser olhado, mas em nome de Jesus, hoje quem sabe é dia de você retomar essa caminhada de maneira firme em nome do Senhor Jesus. Queridos, Ageu vai chamar a atenção nas palavras do Senhor aqui do povo, dizendo assim, eu quero que vocês... Ele vai trazer uma resposta para o povo, porque imagine os irmãos aqui, o que os irmãos diriam sobre o templo de Salomão? Era bonito ou era feio? Templo de Salomão, bonito. Irmãos, eu acredito que era uma das coisas mais belas da época.
tanto pelo que foi investido, pelo trabalho realizado. Os irmãos, imaginem que o povo de Israel juntou tanto ouro naquela época, que a prata perdeu o valor. Então eles só queriam utilizar ouro no templo, então era ouro para tudo quanto é lado, irmãos. Parece a nossa casa, não parece? Igualzinho, né? Era uma coisa mais linda, muito bem feita, muito bem organizada. E nesse período aqui, depois de várias décadas que se passaram, tem gente que conheceu o templo de Salomão e que agora está vendo a reconstrução do templo, e alguns deles não se sabe, né, ao certo, se falaram alguma coisa ou se pensaram ali, né, dentro da sua mente, disseram, nossa, gente, olha que coisinha michuruca. Esse novo templo reconstruído aqui nem se parece nem de perto e nem de longe com aquele templo. E é interessante porque esse povo, eles estão no seu coração nutrindo esse pensamento, e o Senhor sabe que esse pensamento está existindo dentro deles. E eles estão desesperançosos, e quem sabe no coração deles, eles estão pensando assim, olha, esse templo feinho que está sendo levantado, bem inferior ao de Salomão, é porque Deus nos abandonou, porque Deus não está mais com a gente. Que o Senhor pesou a sua mão no cativeiro, mas até agora Ele não quer nos abençoar mais. E o povo está pensando isso. Imagina nos nossos dias, que de alguma forma parece que você não tem no teu coração esse sentimento de que Deus está falando com você, de que Deus está se comunicando ao teu coração. Você já parou para pensar que pode ser muitas vezes o que acontece com a gente pensa assim, eu acho que Deus não me ama mais. Por que Deus nos ama, irmãos? Deixa eu fazer essa pergunta aqui, vou abrir um parênteses para vocês. Por que Deus nos ama? Por que Deus nos ama? Eu até tomo uma água aqui enquanto os irmãos, todo mundo fala ao mesmo tempo aí. O Antônio disse, porque Deus é bondoso. Porque Deus é amor. Ele é misericordioso. Tem vários atributos de Deus que nós poderíamos trazer aqui. Mas às vezes, no dia da fraqueza, não parece assim que Deus não nos ama porque a gente errou? Não parece isso? Que às vezes a gente cometeu algum tipo de falha e parece assim, agora eu acho que Deus não me ama mais. Eu tenho pensado muito sobre isso, conversava com a minha esposa ontem a respeito dessa questão. Os irmãos já perceberam que a gente muitas vezes atribui a Deus falhas que nós vimos nos nossos pais? Porque quando você pensa em Deus como pai, parece que há uma interconexão entre os nossos pais. Então aquilo que os nossos pais não puderam fazer por nós, e também uma limitação em Deus. Então, por exemplo, se na época quando eu era criança, eu era jovem, eu era adolescente, eu era jovem, e eu não fiz alguma coisa para os meus pais e eu desagradei eles, se eles estivessem nervosos aquele dia, eles iam sentar a vassourada no lombo. E os irmãos já perceberam que muitas vezes a gente disciplina os filhos não para tentar corrigir o que eles erraram, mas para devolver para eles a raiva que eles fizeram a gente passar? Você já percebeu isso? Às vezes a disciplina sobre os filhos, ela não é pensando assim, olha, fez aquilo ali, mas fez sem querer. Falei, não, eu percebi que você fez sem querer, só que eu vou cortar de você alguma coisa para você prestar atenção da próxima vez. Mas se você vê aquela criança, por exemplo, pegando aquela tigela que você pagou lá na van, R$100 e poucos, catando aquela tigela na mão e diz, uhul, pof, no chão. Fez sem querer? Nem, né? Jamais um negócio desse. Catou e tacou no chão. Aquilo ali foi uma atitude de maldade no coração. Por isso aí ela deve ser disciplinada. É pela intenção do coração. Mas às vezes a gente disciplina os filhos por causa do incômodo que eles geraram na gente. Às vezes ele vai ser disciplinado porque quebrou aquela já. Meus R$150 quebrado aqui agora. E pelo barulho que gerou aquilo que dá, né? Quem gosta de barulho aqui, irmão? Levar susto que quebrar alguma coisa. Ninguém gosta. Aquilo ataca o estado de nervo na hora. O que aconteceu? Quando você vai olhar os R$150 quebrados lá. Às vezes a disciplina vai ser sobre o filho por causa da raiva daquilo que ele fez para mim. Então eu não me disciplino, porque eu me preocupo com o crescimento. Em tentar trabalhar aquele pecado no fundo do coração que está se manifestando. Eu faço porque eu estou com raiva. E aí eu começo a olhar para Deus. E aí eu começo a perceber que às vezes eu posso até falhar de maneira impensada, não foi porque eu quis, eu digo assim, Deus não me ama mais, parece que Deus está pesando as mãos sobre mim, parece que Deus quer ver o meu mal, mas eu queria dizer para você que Deus não é os nossos pais na hora da ira, que se ira facilmente porque Ele se irritou com a gente, porque daí Deus tem problema de temperamento, não tem, irmãos? E o nosso Deus é perfeito.
É interessante que por mais que Ele tenha de nos disciplinar, Ele sempre consegue fazer isso com amor. Então o povo está olhando e dizendo assim, olha, esse tempo está feio porque Deus está irado contra a gente. E é interessante que a palavra do Senhor vem ao coração deles, o Senhor vai descrever o que está passando na alma deles, versículo 3, e Ele diz, quem de vocês que tenha sobrevivido, que viu aquele templo de Salomão e contemplou aquela primeira glória, quem de vocês? Provavelmente no meio do povo tinha muita gente, né, que viu esse primeiro templo. E o Senhor diz assim, e como vocês o veem agora? Qual que é a definição desse novo templo? Ele é bonito igual ao de Salomão? E ele diz, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? O Senhor sabia, irmãos, a inquietação do coração daquele povo. Mas a palavra do Senhor, a partir ali do versículo 4, é uma palavra de encorajamento, porque ele diz assim, mas agora, diz o Senhor, sê forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Irmão, você sabe por que essa palavra é para nós importante? Porque para aquele povo, saber que Deus estava no meio deles fazia toda a diferença. Alguma vez na vida dos irmãos, vocês já pararam para pensar assim, será que Deus está comigo ainda? Será que Deus está juntinho de mim? Será que Deus está realmente me aprovando naquilo que eu estou fazendo? Será que eu estou no caminho correto? Queridos, isso aqui é muito importante, porque é uma palavra de encorajamento para todos nós. Não tem dia que a gente está super animadão, mas tem dia que a gente está super desanimadão também? E às vezes parece que o desânimo quer mais bater no nosso coração. Tem alguém aqui que passa luta ou não? Oh, não tem, glória a Deus, que maravilha. As lutas às vezes não desanimam a vida da gente? Não parece que essas lutas são desproporcionais para nós? Não parece que essas incomodações da vida, Senhor, não precisava existir, por que elas estão aí? Mas elas estão aí porque elas servem de ferramenta de Deus para trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Perceba, irmãos, que nos momentos que nós estamos bem, quando a gente está comendo bem, dormindo bem, está passeando bem, está tudo bem, a gente começa a baixar a guarda. E aí vem a provação e nos pega de surpresa. Ai, Deus, que calamidade. Mas Deus está conosco. Você acredita que Deus está com você? O Senhor está dizendo para o povo, eu estou com vocês, o meu Espírito continua habitando no meio de vocês. Apesar da circunstância, apesar da dificuldade que vocês estão enfrentando, eu estou com vocês e eu habito no meio de vocês. Irmão, não deixe o diabo jogar uma mentira no teu coração e dizer que Deus não está com você. Você tem uma aliança com Ele. É interessante que o Senhor diz aqui no versículo 5, Ele diz, segundo a aliança que eu fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Se fossem os irmãos que fossem Deus e caminhassem 40 anos com o povo de Israel no deserto, em quanto tempo vocês diriam, a partir de hoje vocês não são mais meu povo? Eu estou lendo Números, relendo Números, o livro de Números, e o livro de Números descreve uma porção de complicação que aquele povo tem. Eles reclamam porque não tem carne, não aguenta esse maná. A nossa alma tem fastio desse pão vil. Está dizendo assim, pão miserável, não aguento mais comer isso. Não tem alguns de nós que falam, não aguento mais comer esse negócio em casa. Não aguento mais ovo. Não aguento mais esse pão. Não aguento. Aquela reclamação, aquela murmuração sempre. Meu pai já contou aqui na igreja aqui que teve uma época, né, que ele foi trabalhar por um homem e só recebia batata. Chega uma hora que não aguenta mais comer batata. Só que aquele maná era o pão do céu que alimentava o povo num lugar onde não tinha plantação. E aí daqui a pouco eles... Moisés, tirou a gente do Egito para poder passar fome aqui? Passar fome, irmãos. Moisés vai lá e reclama com Deus e diz assim, Senhor, não aguento mais esse povo, Senhor. Senhor, eu não gerei esse povo. E Moisés é até meio ousadão, irmãos. Né? Eu acho que no lugar dele até eu faria pior. Senhor, eu não gerei esse povo. Isso aqui não é filho meu, não. O Senhor disse para ele, eu vou fazer com que esse povo coma carne, não por um dia, uma semana, mas por um mês inteirinho. E o Moisés dá uma zombada dizendo assim, Senhor, da onde vai vir carne para... Olha o tanto de gente que tem. O Senhor deu uma olhadinha nesse arraial, quanta gente tem aqui? E o Senhor disse para ele, então espere e você vai ver, Moisés.
E a Bíblia diz, né, e aí tem o debate lá, né, que alguns vão dizer que tinha carne de até 1 metro de altura, mas eu acredito que a melhor opção é ler que os pássaros voavam a 1 metro de altura, fácil para cada um pegar com a mão, né? Cada um pegava aquele pássaro, voava muito pássaro ali, pegava aqueles pássaros com a mão, e diz que eles comeram e comeram até, o Senhor diz assim para eles, eles vão comer tanta carne que vai até sair pelo nariz. O Senhor diz isso. E aquele povo, depois disso, o Senhor enviou uma peste sobre eles por causa da murmuração deles. Daqui a pouco eles murmuram porque olham para Moisés, Corá, Datã e Abirão e diz assim, só o Arão pode servir como sumo sacerdote, a gente não pode servir como sumo sacerdote. E o Senhor diz assim, gente, já é um privilégio para vocês ser levita e servir. Por que vocês não ficam contentes com o serviço de levita de vocês? E eles continuam dizendo, não, nós queremos sacerdócio. O Moisés diz assim, então amanhã nós vamos ver em que lado o Senhor está. Aí os irmãos sabem a história, a terra abre e engole, né? Corá, Datã e Abirão e a família deles, porque o Senhor estava pesando a mão sobre eles. E o povo reclama, e reclama, e reclama, e reclama. E qual que é a atitude do Senhor diante disso, irmãos? Misericórdia, irmãos. Eu fico maravilhado com Deus. É uma misericórdia que excede a nossa compreensão. É um ato de suportar, só de olhar essa humanidade. Cada dia mais, saber que eu, como um cristão, muitas vezes falho e erro. Você falha e erra e Deus continua tendo misericórdia de nós. Olhar para essa sociedade que está cada dia mais degradada. É uma apologia de casamento homossexual em todas as áreas. É uma apologia da desconstrução da família, dos valores, dos princípios. É países cada dia mais fazendo liberação de aborto e crianças sendo mortas ali naquela situação. E qual que é a atitude de Deus diante de muitas dessas ações dessas pessoas? Deus tem sido longânimo com elas. Aleluia. Isso que é misericórdia. Eu sei que um dia Deus se levantará para julgar, mas Ele tem sido amável e tolerante. E quando Ele olha aqui, diante dessa situação, Ele está dizendo, gente, eu fiz uma promessa de que eu seria o Deus de vocês e que vocês seriam o meu povo. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que está aqui nessa quarta-feira de ensino, Deus fez um pacto e uma aliança com você. Ele é o teu Deus e você é filho, é filha dele. E é por isso que Ele não te abandona, Ele não te deixa para trás. É por isso que nós não somos esquecidos por Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós somos povo dele. Isso é muito importante de ser lembrado sempre. Terceiro ponto que nós vemos aqui é o profeta Ageu descrevendo para eles que aquela passagem, né, que muitas vezes nós ouvimos bastante aqui do versículo 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu e a terra e o mar e a terra seca, farei tremer todas as nações e serão trazidas estas coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E o verso 9, a glória deste novo templo, ou a glória da segunda casa, será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que significa essa passagem? Eles estão olhando para o templo ali e está feinho, irmãos, está bem feinho. O Senhor dizia, vai chegar um tempo que esse templo vai ficar bonito de volta. E a história vai dizer que o templo melhorou muito, que durante longos anos, né, o império investiu para ajudar na melhoria. Quando chega Herodes, né, que precede os tempos de Jesus, Herodes investe muito dinheiro para tornar aquele templo bonito. Herodes investe muito. Tanto que os irmãos se lembram que em Mateus 24, quando os discípulos estão com Jesus, eles estão olhando para o templo e dizem, Senhor, olha que construções. Eles estão admirados. E Jesus responde para eles, vai chegar um momento que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada nesse templo. É interessante pensar nisso, porque a gente usa muitas vezes nos nossos cultos às vezes em congressos, né? Essa palavra dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que é esse sentido, irmão? Nós precisamos entender que ele está dizendo para nós aqui que esse templo receberia uma glória ainda maior do que a glória que aconteceu nos tempos de Salomão. E os irmãos se lembram que a glória de Deus, a Shekinah de Deus, desceu no templo de Salomão para confirmar aquela construção. Foi um momento de muita glória, né? O poder de Deus desceu naquele lugar e o Senhor estava confirmando aquela casa. Sabe o que é interessante?
que esse segundo templo, quando chega no momento de Herodes, e os irmãos veem dentro dos evangelhos, é um tempo de muita degradação. Quando Jesus chega dentro do cenário da história, esse templo está carregado de gente que está fazendo venda dentro do templo de Deus. Lembra que Jesus pega o azoag, né, e derruba aquelas mesas dos cambistas? Esse templo está profanado e já nem é chamado mais o templo de Deus, é chamado o templo de Herodes. Mas é interessante que o verdadeiro templo de Deus é o próprio Filho de Deus. Quando você vai para João capítulo 1, versículo 14, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar é tabernacular, é tornar-se templo. E ele diz que o verbo habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que o Ageu está dizendo aqui? Que viria uma glória posterior nesse segundo templo, que encheria o templo de Deus, mas que seria maior do que qualquer outra glória, como do templo de Salomão. Você sabe o que é interessante observar nessa passagem? Ageu está profetizando a vinda do Messias. E ele está dizendo que a vinda do Messias iniciaria um tempo de glória e levaria até a sua manifestação visível naqueles últimos dias. Se eu perguntasse para os irmãos, o reino de Deus, ele já está no nosso meio? Sim ou não? Às vezes a gente tem dificuldade com essa questão do reino de Deus, né? Mas o grande ponto é o seguinte: o reino de Deus já está no nosso meio. Em Lucas 17, Jesus é interrogado e estão perguntando para ele assim: cadê o reino de Deus? E Jesus diz assim: o reino de Deus está no meio de vocês, está entre vocês. Quem é o reino de Deus? A expressão do reino de Deus são os salvos. Nós somos os representantes do reino de Deus. Mas vai chegar um momento em que o reino de Deus vai se tornar visível a todos os olhos. Só que para que isso aconteça, nós precisamos nos voltar e meditar naquilo que Ageu trouxe ao coração do povo. E eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, porque tem muito a ver com todos nós. Naquela realidade, eles estavam construindo um templo físico. Eles estavam reconstruindo um templo feito, né, com paredes, com cobertura. Mas e na nossa realidade? O nosso objetivo é construir templos, estruturas? Sim ou não? É interessante que a gente pegou ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, a realidade de dizer: eu vou na igreja hoje, né? Mas isso aqui, irmãos, não é a igreja. Isso aqui é um salão. A igreja está aqui, ó. Aonde esse povo estiver reunido, isso é a igreja. Deus não está tão preocupado com as edificações dos nossos templos que se tornem tão grandiosos e bonitos. Isso não quer dizer também que tem que ser relaxado, né? Vamos pegar qualquer paiózinho aí para poder entrar. Não, não é isso. Mas às vezes nós podemos nos preocupar tanto com a estrutura dos nossos templos e nos esquecer com o verdadeiro templo, que é a igreja de Cristo. Se você for lá em São Paulo, você vai ver o templo de Salomão lá. Alguém já foi lá ver o templo de Salomão, não? Ninguém foi. Só a reportagem, né, que foi feita. Quanto dinheiro foi gasto naquilo? E tem até um sumo sacerdote lá, né? É o próprio pastor, né, o bispo, mais cedo. O Antônio já entrou lá. Ó, não murmura não, só foi conhecer, mas não foi prestar nenhum sacrifício lá. Foi. E se eu tiver oportunidade, eu também vou conhecer. Só que a grande questão é o seguinte: nós podemos investir milhões em estruturas. Você chega nessas igrejas, elas têm estruturas que são invejáveis para nós. Mas quando você vai olhar a realidade, se o templo de Deus está sendo construído, está sendo edificado, a pregação não está sendo pregada. A palavra de Deus não está sendo ensinada. O povo de Deus continua de alguma maneira sem cuidado, sem crescimento, sem desenvolvimento. Queridos, quando nós falamos aqui nos nossos dias de construir ou reconstruir o templo de Deus, nós estamos falando de pessoas. Quando pessoas são salvas por Cristo, o templo está crescendo e está aumentando. Lembra que Pedro diz, né, nas suas epístolas, dizendo que nós somos pedras vivas nesse edifício de Deus? Então como que nós construímos o templo de Deus nos nossos dias? Evangelizando, falando da mensagem de Cristo às pessoas. Cada nova pessoa que se converte a Cristo é uma pedrinha nesse edifício, que é a igreja de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo isso? E se eu perguntasse quem são os obreiros dessa obra? Quem são os construtores dessa obra? Quem que vocês diriam? Hã? É o pastor? Os presbíteros? Os diáconos? Todos nós somos construtores dessa obra.
E eu faço uma perguntinha básica para você. Quantas pedrinhas têm sido colocadas na tua área de construção? Quantas pedrinhas têm sido colocadas? Quantas pedrinhas têm sido preservadas? Porque não é só ganhar pessoas, é cuidar de pessoas. Irmãos, a igreja tem despertado para isso de uma maneira poderosa nesses nossos dias. Eu tenho me alegrado muito com a igreja de Cristo no mundo. E no Brasil, muito especialmente. De cuidar das pessoas que estão dentro das nossas igrejas. Cuidar, de se importar com elas. Porque por muito tempo a gente viu pessoas sendo trazidas, eram evangelizadas, chegavam dentro das nossas igrejas, e elas não tinham cuidado e o carinho de receber atenção maior, de serem discipuladas de verdade pelas pessoas. E nós estamos acordando para isso. Porque chegava aqui dentro e dizia assim, o que eu faço aqui agora? Não, fica aí sentadinho, você vai pegando as manhas. Só pela observação. E às vezes nós não sentamos do lado, ensinamos, instruímos. Irmão, por que tem culto de ensino? Para você se preparar para ser um discipulador e cuidar de outras pessoas. O culto de ensino aqui não é só para ter um conhecimento morto, para você ir para casa e dizer, aprendi uns negocinhos lá. Não, é para você pegar essas ferramentas e levar lá para fora e você evangelizar. Você cuidar de pessoas, para você pegar pessoas aqui na igreja, isso é o desejo de coração, eu tenho incentivado muito, você pegar pessoas aqui, não deixar, ela veio uma vez, pega essa pessoa e diga assim, eu posso fazer uma visita, pelo menos a cada 15 dias para você, para estudar a Bíblia com você e orar com você? Será que isso faz diferença, irmãos? Toda a diferença. Às vezes nós ficamos meio inchadão, não fica? A gente só se alimenta. A gente só quer receber, a gente só quer receber, a gente só quer receber. Aí a gente fica todo gordão, espiritualmente. E na verdade não fica gordão, fica doente, irmão. Que toda comida que é demais começa a estragar o organismo, não é? É ou não é, irmãos? E às vezes nós começamos a não perceber que quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós precisamos gerar vida. E gerar vida é fazer com que outras pessoas possam ser alimentadas com aquilo que nós temos recebido. Eu quero fazer um desafio com você que está aqui hoje nessa noite. Deus chamou você aqui hoje. E eu queria fazer um desafio para que você pegasse uma pessoa da igreja aqui. Quem sabe um novo convertido. Uma pessoa que tem chegou aqui de alguma maneira meio quietinha. Eu quero que você assuma um compromisso de se aproximar dessa pessoa e quem sabe uma vez a cada 15 dias marcar um encontro com essa pessoa. Uma mulher com uma mulher, um homem com um homem, e fazer lá um momento de oração e ler a palavra com aquela pessoa. Porque senão, irmãos, provavelmente nós estamos gastando tempo com nossos interesses. Eu me dedico com os interesses da minha casa, em reformar minha casa, em possuir mais dinheiro, em fazer minha faculdade, nada disso é pecado, mas e quando nós estamos dedicando todo o nosso tempo em nossos interesses? E nós nos esquecemos dos interesses da casa de Deus. Se nós todos somos construtores, então cabe a todos nós a responsabilidade de edificar essa obra. Os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? Tem alguma objeção? Dizer, pastor, eu não concordo com isso, eu quero ficar bem sossegado. Não me incomoda na minha vida. Estou muito bem assim. Quero ser crente desse jeito. Nós temos que ter uma atitude, irmãos. Pode ser que o Senhor Jesus Cristo volte amanhã. Daqui uma semana, daqui um mês. A pergunta para nós é, como está a obra de Deus? Como que está o lugar onde eu trabalho? Como que eu tenho trabalhado e desenvolvido esse ministério? Pega para você. Eu sei que muitos dos irmãos ficam pensando, eu não tenho capacidade para fazer, o Espírito de Deus vai te capacitar. Continue sendo fiel a Deus, continue estudando a palavra de Deus, orando, consagrando, jejuando, continue se dedicando a Deus, se prepare. Eu tenho para mim, irmãos, pode ser que eu esteja enganado, se eu estiver enganado os irmãos me corrijam, mas eu tenho para mim que muitas pessoas só acham de querer se interessar pela vida com Cristo, de servir a Cristo depois que ganham um cargo. Eu acho estranho isso. Porque necessariamente nós já temos um lugar, nós já temos um cargo, nós já ocupamos um lugar no corpo de Cristo. O que isso significa para nós? Que depende de nós se desenvolver nesse sentido. Pastor Carlos, ontem, quem foi na sede, pastor Carlos trouxe uma palavra bem direta e objetiva. E depois, para nós, pastores, ele foi muito enfático, muito decisivo nisso. Ele diz, nós precisamos continuar levando a sério a capacitação da igreja. Os crentes precisam estar habilitados para poder desenvolver o ministério cristão.
Por isso que nós precisamos se dedicar a um culto de ensino, a escola dominical, nós precisamos nos dedicar a ter uma vida devocional de leitura, de oração, de consagração. Querido, não tenho dúvida, comece a buscar individualmente e participar do coletivo da igreja, vai ter muita mudança na tua vida. Muita mudança na tua vida. Alguém que já sofreu de problema com colesterol, alguém já deve ter tido, até eu já sofri com problema de colesterol, irmãos. Teve um tempo que o colesterol ruim estava alto e o bom estava baixo. Estava trocado isso. Como é que a gente muda essa situação do colesterol? Mudando a alimentação. Aí, se você faz algum acompanhamento e você diz, nossa, passou aqui 2 dias e não deu alteração nenhuma. É rapidinho as mudanças? As mudanças muitas vezes demoram. Quem tem diabetes e tem que baixar lá, trabalhar com aquela glicemia, enfim, é rapidinho para poder controlar? Demora. Para você ver muitas vezes resultados na tua vida espiritual, você vai ter que criar um hábito saudável na presença de Deus, mas eu quero instigar o teu coração nessa noite. Começa hoje com esse novo hábito espiritual. Você tem passado o dia todo e não tem tido um momento de oração com Deus, muda essa situação em nome de Jesus. Eu estou clamando em nome de Jesus, muda essa situação. Você passa a semana inteira e não pega as escrituras para ler, muda isso em nome de Jesus. Muda a tua dieta espiritual. Desliga um pouco a rede social, tira o celular de perto, coloca no modo avião, mas dedica tempo a Deus. Se você está frio, se você está indiferente, o teu coração vai começar a se aquecer na presença do Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou falando para vocês porque eu, como vosso pastor, como um crente em Cristo Jesus, se eu manter distância da oração e da palavra, o meu coração se torna indiferente. Eu preciso de Cristo e eu não sou diferente de você, você precisa dele. E ele está dizendo para nós aqui, eu tenho um pacto com vocês, eu não abandonei vocês, eu não deixei vocês entregues à própria sorte, eu sou o Deus de vocês. Mas ele quer ter relacionamento conosco. Os irmãos estão entendendo isso, irmãos? Muda a atitude e vai mudar teu coração também. Vai mudar a tua vida também, vai mudar a tua expectativa, teu olhar. Pode ver, se nós começamos a ficar muito longe da comunhão com Cristo e da comunhão com a igreja, a gente começa a colocar defeito. Viu o irmão Antônio, quem falou para mim? Só um exemplo, o Antônio não falou nada, irmão. O Antônio é uma benção. Viu o que o fulano disse? Viu o que o fulano fez? Viu o que aconteceu? Nossos olhos começam a ficar podres. A gente só vê coisa ruim. A gente só observa o que é ruim. A gente não consegue ver valores e virtudes. Se os teus olhos forem maus, então todo o teu corpo será tenebroso. Como que nós mudamos os nossos olhos? Quando nós mudamos o nosso coração. Como que nós mudamos o nosso coração? Quando nós nos aproximamos daquele que é vida e pode trazer vida para dentro de nós. Essa é a forma com que Deus muda o nosso coração. Caminhando para o fim, é interessante que do versículo 10 até o 19 nós aprendemos algumas lições muito importantes. 2 lições basicamente. A primeira delas é que Ageu vai usar uma ilustração sobre a questão do sacerdócio. A questão do sacerdócio ali, ele vai dizer uma pergunta aos sacerdotes. Se alguém leva a carne santificada na borda da sua roupa e ela vier a tocar um pão, ou cozido, ou vinho, ou azeite, ou qualquer outro mantimento que esteja perto, isso ficará santificado? E os sacerdotes disseram, não. E Ageu perguntou, se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam, sim, ficará impura. E Ageu diz assim, então, continuou dizendo, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. O Senhor está dizendo basicamente o seguinte, irmãos, basicamente o seguinte, Israel é um povo separado para Deus, e nós somos o povo de Deus na nova aliança. Então quando Deus separa um povo para Ele, esse povo deve fazer aquilo que Deus deseja. E quando esse povo faz aquilo que Deus deseja, a bênção, a pureza, a santificação na vivência desse povo. Só que quando esse povo se contamina, então tudo se contamina também. Um exemplo aqui, eu acredito que um dos ambientes mais difíceis que a gente tem visto da contaminação do ser humano é política, não é? A pergunta é o seguinte, será que a política corrompe as pessoas ou as pessoas corrompem a política? Olha que pergunta, hein? A política corrompe as pessoas e as pessoas corrompem a política?
tempo de eleição, mexer num negócio desse, hein, irmãos? Olha. As pessoas corrompem a política. A política é boa. Né? Ter política é próprio de toda a realidade de Estado. Toda democracia tem que ter uma boa realidade política. Mas o coração humano deturpa o caminho correto da política. Então, se o coração for um coração íntegro, pode influenciar para fazer uma boa política? Pode. E eu oro a Deus. Quem foi ontem na nossa igreja sede, viu o pastor Carlos Eduardo, né? Expressando, é até importante dizer isso para a igreja, os irmãos já devem ter visto nas redes sociais, que ele foi escolhido pela convenção para ser representante das igrejas da Assembleia de Deus e das demais igrejas evangélicas como deputado federal. Sei que para muita gente às vezes gera muito buchiche, mas não deveria. O fato é, irmãos, que nós precisamos de pessoas íntegras para nos representarem. E a convenção dos pastores, procurando essa pessoa, encontrar o pastor Carlos Eduardo, que tem capacidade para exercer a função e tem integridade para exercer essa função. Não é ele que se autonomenclaturou, a convenção o escolheu para exercer essa função. Por capacidades intelectuais, né, de várias formações que o nosso pastor tem, e também por ser uma pessoa de integridade ao longo do seu ministério. Mas nós precisamos de mais gente que tenha esse coração íntegro. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos aqui o que o Senhor está dizendo. Gente, a situação da vida de vocês segue a situação do coração de vocês. Vocês querem mudar a vida de vocês? Então mude o coração de vocês também. Mas uma vez que Ageu já disse para o povo, gente, se vocês mudarem essa postura, Deus vai abrir os céus e vai abençoar vocês de volta. O povo diz, nós queremos. Começam a reconstruir o templo e as mãos do Senhor começam a ser estendidas sobre eles. Então, se nós queremos mudança na nossa vida, temos que mudar o nosso coração também. Não dá para ser um coração dobre. O que é um coração dobre, irmãos? É um coração inconstante. Você já viu que muitas vezes a gente não sabe o que quer da vida? Você já chegou em algum lugar para comer alguma coisa e a pessoa pergunta, o que você vai querer hoje? E a pessoa está ali, lá. Você está ali procurando e não sabe o que quer. E quando você pede, eu queria isso aqui. É quando a pessoa pega, não era isso que eu queria. 15 minutos procurando uma comida e quando a pessoa entregou, ainda disse que não era aquilo que queria. Isso é um coração, muitas vezes, um coração dobre, inconstante. A gente não sabe o que quer. Mas quando a Ageu está falando com o povo, eles estão entendendo. O que o Senhor quer de mim? Não é o que eu quero, é o que Deus deseja de mim. Os irmãos já se perguntaram a respeito disso? O que Deus quer de mim? O que Deus pretende com a minha vida? É desejar o que Deus deseja, que Ageu está dizendo para nós. E é muito precioso, porque ele finaliza aqui, nos versículos 15 e 19, no versículo 15 até o 19, dizendo, né? Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo. Eu quero que vocês olhem, observem, né? Pegue aquele dia, como eu falei para os irmãos, o deserto lá atrás e a praia com os coqueiros lá na frente, né? Ele está dizendo, considerem o que aconteceu desde aquele dia que vocês começaram a edificar o templo, antes de vocês terem começado a colocar a pedra sobre pedra no templo. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Antes de vocês consagrarem o coração, ele está dizendo, vocês viam que não havia prosperidade na vida de vocês. A pessoa vinha ao lagar para procurar, né, o resultado das uvas. E ele está dizendo assim, e tirava só a metade. E havia somente 20. E ele diz, eu feri vocês com queimadura, com ferrugem, com granizo. Tudo o que vocês fizeram. O Senhor está dizendo que pesou a mão sobre eles, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim. Enquanto o Senhor estava pesando a mão, ninguém se deu conta do que Deus estava fazendo. Mas ele diz, versículo 18, por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte, vocês não têm mais semente no celeiro, o Senhor está afirmando. Vocês não têm aí resultados da videira, da figueira, da romeira e da oliveira. Vocês não têm fruto de nada, mas vocês plantaram todas as sementes. Eu quero que vocês observem. Por quê? Ele diz no final do versículo 19. Mas desde hoje em diante eu os abençoarei. A partir do dia de hoje eu os abençoarei. Queridos, eu quero concluir essa mensagem aqui com essa palavra. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. E eu creio que o Espírito de Deus falou no teu coração. Precisa uma decisão ser tomada aí dentro.
Alguma coisa precisa ser mudada aí dentro. Eu estou esperando que o Senhor faça alguma coisa por mim. O Senhor está dizendo, eu quero primeiro que você mude esse teu estado de coração. Eu quero que você mude esse teu pensamento equivocado dentro de você. Eu quero que você mude essa tua incredulidade, porque você não está confiando mais em mim. Você confia mais no seu recurso, você confia mais na tua força. O Senhor quer mudar esse coração. Por quê? Porque assim como Ele fez no meio do povo, dizendo que quando eles entenderam a vontade de Deus e se colocaram para fazer a vontade de Deus, o Senhor disse, a partir desse dia eu vou começar a abençoar vocês de volta. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, você está disposto, você está disposta a assumir um compromisso diferente com Deus na noite de hoje? As coisas têm estado difíceis na tua casa, na tua família, problemas espirituais, problemas psicológicos, problemas físicos, problemas financeiros, está difícil a tua vida, está com algum problema lá? Cheque o teu coração e perceba se o teu coração não se afastou do Senhor. Eu não estou dizendo que a partir do momento que você se aproximar de Jesus, vai vir um passe de mágica e mudar todas as circunstâncias. Pode ser que as circunstâncias não mudem, mas vai mudar os teus olhos e a tua disposição diante delas. Se você olhava para elas com um olhar de desânimo, achando que elas iam te engolir, você vai perceber que agora Deus está com você e você vai ser vitorioso diante delas. O que Deus quer mudar é o nosso pensamento equivocado de olhar e pensar que as circunstâncias são maiores do que o nosso Deus. Deus é maior do que tudo. E Ele está dizendo que Ele está conosco. Ele está conosco. Ele está conosco, Ele confia a nós, né, a cada dia, o trabalho diário de viver em Sua presença, de servir uns aos outros, mas Ele está desejoso de que nós tomemos uma decisão, de que nós digamos, eu quero, Senhor, mudar o meu coração. Você quer mudar o coração hoje? Eu quero, irmãos. Eu desejo, eu preciso de Jesus ainda mais. Eu preciso amar o meu Deus ainda mais. Eu necessito me disponibilizar para Ele ainda mais. Eu preciso ainda que muitas áreas do meu coração e da minha vida, Deus se torne o mais precioso. Se você deseja isso também, se coloque de pé e nós vamos orar junto e pedir a graça de Deus sobre nós nessa noite. O mesmo Deus que usou Ageu para proferir essas palavras e animar o coração de Zorobabel, de Josué e do povo, está aqui nessa noite e vai falar conosco também. Amém, queridos? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Querido Pai, ó Senhor, num estado de humilhação, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Confessando, Senhor, que precisa, Senhor, nos nossos corações, mudanças. Eu preciso mudar, Senhor, muitas coisas. Preciso ser transformado por Ti, Senhor, em muitas áreas. Aleluia. Eu sei, Senhor, que nós precisamos mudar, Senhor, a disposição da nossa alma e entender, Senhor, que o Senhor está conosco. E que vai embora, Senhor, toda covardia, Senhor, todo medo. Que vai embora, Senhor, tudo aquilo que quer seduzir o nosso coração, tudo aquilo que quer nos enganar, Senhor. Tudo aquilo que tem sido um freio nas nossas vidas, tudo que possa estar, Senhor, prendendo de vivermos uma vida de maior comunhão na Tua presença, de sermos vasos nas Tuas mãos, usados neste mundo, Senhor. Senhor, eu tenho irmãos e irmãs aqui diante de mim, Senhor. Ó Senhor, se o Senhor derramar sobre nós o Teu Espírito Santo, se o Senhor derramar sobre nós a Tua unção e a Tua graça, se o Senhor transformar o nosso coração e nos der poder espiritual, Senhor, nós podemos ser uma igreja representante, Senhor, neste mundo. Muitos podem dizer que nós precisamos de bastante gente, Senhor. Ah, Pai, mas o Senhor andava com 12 discípulos. Aleluia. O Senhor reuniu 120 naquele cenáculo para derramar sobre eles o Teu Espírito Santo, Senhor, através, Senhor, de 12 homens, através de 120, depois 3.000, depois 5.000. Nós somos hoje uma multidão de povo espalhado por esse mundo, Pai, mas nós somos dependentes da Tua graça e do Teu poder, que nós estejamos envolvidos, Senhor, na construção do verdadeiro templo, de construir a igreja, Senhor, de ver pessoas recebendo a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, de cuidarmos uns dos outros, Senhor, para preservar esta edificação. Senhor, faz de nós hábeis construtores na Tua presença, Senhor. Precisamos da Sua graça, do Seu poder sobre nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém?